apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. Itamar Vieira Júnior, Bianca Santana, Sérgio Abranches e Jefferson Tenório. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco que possui os cabelos cacheados, curtos, de tom branco. Ele traja camisa branca e por cima usa uma jaqueta jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos muito cacheados e cheios no estilo Black Power de tom escuro. Ela traja blusa preta e, por cima, usa um casaco de tom laranja. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Itamar Vieira Júnior, um homem pardo de cabelos curtos rente à cabeça de tom castanho. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom bege e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro que possui cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa preta e usa por cima um blazer cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. E, de certo modo, o escritor também faz essa travessia, né, de vasculhar justamente essa caverna, né, que tem a ver com a nossa infância, com a nossa juventude. Então, eu queria começar entendendo como vocês enxergam essa ideia de travessia na escrita de vocês. Né? Como é esse processo de vocês começarem um livro e depois saírem dele e carregar ou não o túnel ou frequentar essa caverna, né, através da escrita. Sérgio, pode começar, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos... Dá para escutar o Sérgio? Alô? Alô? Está chegando. A gente vai descontar o tempo aqui, Afonso. Tá? Boa noite. Nada, né? Ainda não. Vai? Agora. Agora. É um problema de canal, sabe? Foi engraçado você falar isso, Jefferson, porque ontem eu estava conversando, eu estava mediando no Centro um Papo com a Flávia Oliveira e o Zé Miguel Snick, e a gente falava de travessia e de encruzilhada. Não está funcionando, Sérgio. Tem que falar aqui? Aqui? Quer dizer, você vê? Eu que fui contra o sorvete. Agora sim. Legal agora? Ainda não. Bom, então, e a gente falava sobre isso, né? E como eu era mediador, eu não falei, mas eu pensei que é o seguinte,
Opa, agora um ligou, está em conflito Agora com tem o uma disputa de microfones. E eu me dei conta que, na verdade, toda a minha literatura, tanto ensaística quanto ficcionista, de ficção, é sobre travessia. E por que será sobre travessia, né? Porque eu fiquei muito impressionado lendo Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, na verdade, o primeiro impacto que eu tive foi com o Corpo de Baile, porque no Corpo de Baile tem um momento em que o indígena sonha, né, dorme, ele escuta à noite. E aquela noite que ele escutou, eu descobri que era a minha noite, eu não conhecia. Né? Foi preciso eu ler a minha noite no Guimarães para poder entender como é que era a noite do sertão, que era a noite que me trazia os sons que me agradavam, que tinham a ver com a minha natureza. Né? E, por outro lado, a ideia de que, muito forte, né, de que a travessia é onde se encontra a verdade, a travessia é onde se constrói a vida, né? Nem no começo, nem no fim. Mas sempre associada à ideia de escolha, portanto, sempre a travessia tendo encruzilhadas em que você tem que escolher os caminhos, né? Toda a minha literatura ensaística é sobre escolhas. As escolhas que a gente fez, as que deram certo e deram errado, e as escolhas que a gente não fez, né? E a principal delas, nesse momento, nós vivemos agora uma ameaça existencial, que é as escolhas que nós não fizemos com relação à mudança climática, que tem a ver com o meu livro que vai ser lançado agora. Então, travessia, para mim, é, na verdade, assim, a espinha dorsal da minha literatura, do meu pensamento. Né? É bem legal que você tenha levantado logo essa questão, porque eu estava pensando nela e, de fato, é isso. Quer dizer, travessia, para mim, é um lugar onde você faz as escolhas e define o seu destino. Mas a travessia, para você, tem a ver com esse ponto de início e tem que ter um ponto de chegada? Não, para mim, a travessia é o caminho. A travessia é o próprio caminho. É o próprio caminho. Bianca, por favor. Você tem uns dias para pensar? Você tem uns dias para pensar? Voltar depois? Tá baixo o microfone, né? Não Tá, tem acho que microfone. tá funcionando. Agora é o meu. Qual o número, por favor? Deixa eu ver se está ligado. Está ligado. Tá ligado? Tá. Mas qual é o número? 4. Ó, o meu é o 4. Vamos ver. 4. Não tá funcionando. Vamos ver assim se funciona. A gente ficou ali atrás dizendo que o microfone era a sugestão de um ou do outro, de um ou do outro. A gente está sendo castigado. Ligado tá. Aqui, ó. Obrigada. O verdinho. Isso Agora foi mal Não. olhado do Afonso. eu pedi a ele tanto para mudar o microfone que ele botou mal olhado na nossa mesa. Ele estava certo. Calma, até domingo tem chance de reverter a situação. Eu acho. É bom que eu vou pensando na travessia. Vai pensar. Qual história, Afonso? Aquela. Ah, agora foi. Deu certo. Oh, deu certo. Obrigada. Quando eu entro assim no fluxo da escrita, eu entro num túnel. E é muito difícil perceber as tentativas de invasão desse túnel. Normalmente são adolescentes, que já foram crianças, me pedindo alguma coisa, e eu querendo ficar ali no meu túnel, querendo expulsar a demanda por cuidado, principalmente, desse túnel da escrita. E eu tenho um prazer tão grande nesse túnel, e me dá tanta vontade de só morar nele. Mas eu sinto que eu sou convocada a sair do túnel. Eu precisava de mais tempo para entender se eu levo o túnel comigo. Eu acho que não. E eu acho que até me dói não levar, sabe? Porque eu preferia estar aqui conversando com vocês, sentindo o que eu sinto quando eu estou no fluxo da escrita. Mas eu saio. E aí eu venho para cá e é maravilhoso, é muito bom. Mas é muito diferente desse túnel, em que faz muito sentido também a imagem da caverna. E você falou da caverna em que a gente também se depara
com as imagens da nossa infância, da nossa juventude, e talvez tudo que a gente escreva, seja ficção ou não ficção, seja um diálogo sempre com essas imagens, né? A gente sempre lembra delas, seja para reafirmá-las ou não, ou negá-las, ou o que quer que seja, mas é de onde a gente parte. E, para mim, isso é um prazer imenso, imenso. Eu sonho com um dia em que eu possa ficar no túnel. Mas tem alguma coisa que você tenha escrito e que você se sentiu modificada depois? Que você, olha, com esse livro, com esse texto, eu saí modificada? Tem um texto do Quando Me Descobri Negra, chamado Saudade do que eu poderia ter vivido, que é um texto que eu escrevi aos 30 anos de idade, e pela primeira vez eu dei palavras para a morte do meu pai, que aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Então, eu fiquei por quase 20 anos com esse silêncio. E foi uma escrita catártica e rápida até, que foi tão importante, tão importante, tão importante. E antes de ser publicado no livro, eu publiquei num blog. E no momento em que eu publiquei no blog, eu me dei conta de que tinha uma indelicadeza com a minha família e com os meus amigos. Pessoas que tentaram muitas vezes me ouvir sobre a morte do meu pai e pessoas com quem eu sempre neguei essa conversa. E aí, de repente, eu tinha postado na internet. Falei, o que eu faço agora? E eu mandei um e-mail para as minhas melhores amigas e amigos, falando, oi, gente, desculpa, eu nunca consegui falar sobre isso com vocês, mas eu escrevi sobre a morte do meu pai. Ali, eu entendi que eu podia fazer as coisas de um jeito confuso, atabalhoado e no meu tempo, e que, na palavra escrita, para mim, existia essa possibilidade de elaboração da dor. Eu saí muito transformada desse texto. Obrigada por me trazer isso para a consciência. Tamar. Vou seguir. Eu não consigo pensar nem no túnel, nem na caverna. Vou dizer por quê. Eu sou claustrofóbico, então o túnel, para mim, é uma coisa de outro mundo. Eu acho que eu vou ficar asfixiado. E a caverna, eu tenho pavor de morcego. Eu sei que tem morcego em caverna também. Adoro a escrita da Elvira Vinha e foi uma dessas autoras que me tocou como leitor, mas eu não consigo pensar das duas maneiras. Mas a travessia não deixa de estar no meu horizonte. E eu sempre penso que escrever é uma longa viagem. Daí eu acho que faz sentido a palavra travessia. Eu sempre falo assim, a minha viagem é para essa dimensão imaginativa, onírica da vida, né? Essa dimensão que nos acompanha. Durante anos, o Rafael falou aqui que eu sou geógrafo de formação, então essa coisa da viagem, de se deslocar para ver os fenômenos, para observar, né, a paisagem, isso fez parte do meu cotidiano. Anos mais tarde, eu me enveredei pelo estudo da antropologia, e aí era da mesma maneira, né? Esse personagem que é o antropólogo que se desloca para um lugar distante e fica ali entre os personagens que farão parte do seu mundo, né, do seu universo de escrita. Eu costumo pensar que comigo acontece dessa maneira. Esses personagens, eles são reais nesse plano imaginativo, nesse plano onírico. E eu vou encontrar com eles e passar um longo tempo com eles, né? Porque a escrita ela não se resolve em poucos dias, é algo que demanda tempo, meses, às vezes anos, né? A gente passa escrevendo uma história do começo ao ponto final de Torto Arado, eu levei quase 20 anos. Claro que não era, a versão foi mudando ao longo do tempo, mas as personagens estavam comigo, né? Fizeram essa travessia comigo. E aí, eu gosto da palavra travessia, mas eu penso que eu estou ali vivendo uma experiência, uma história que a vida, esse mundo, esse nosso mundo, né, vivo, plano,
não me proporcionou. Então, eu sinto que eu estou nesse lugar sempre aprendendo, né? Eu acho que o nosso ofício, né, a nossa atividade de escritor, reserva esse mundo de maravilhamento, de surpresas mesmo. Assim como o mundo que nós vivemos, onde nós pisamos e caminhamos, é da mesma forma, né? Esse mundo que a gente maldiz, mas também bem quer, né? É um mundo que maldizemos a todo tempo, pelas coisas, pelas dificuldades que enfrentamos, pela violência histórica, pela violência cotidiana, pela desigualdade aviltante, né? Aviltante, desculpe. Mas eu sempre imagino que a escrita me coloca num lugar de aprendizagem com essas personagens, né? Eu nunca saio indiferente. É como a leitura, né? Nós que somos leitores, todos nós que estamos aqui somos leitores, a leitura também é essa travessia. Quando a gente abre um livro, um romance, uma história, e a gente atravessa as páginas, ali tentando dar sentido para aquela história, revivendo aquela história, emprestando o nosso corpo para aquela história que foi escrita e que habitou o corpo de alguém possa viver uma outra vez, estamos fazendo essa travessia e a gente não sai indiferente. Mesmo que essa história signifique pouco para a gente, ou que ela não tenha nos agradado, né, não tenha correspondido às nossas expectativas, mas ainda assim a gente leva algo dela, né? E essa viagem nos transforma, né? Então, eu gosto não gosto muito da imagem do túnel, porque eu não consigo me imaginar num túnel, é um bloqueio mesmo, né? Mas a travessia é isso, escrever é essa travessia, ler também, né? Eu acho que escrever e ler são faces de um mesmo fenômeno, né? Que envolve essa nossa capacidade de imaginar e de buscar algo que amplie o nosso horizonte humano. A nossa vida já nos fornece grande coisa, e muita coisa do que vai parar na literatura também vem desse mundo, da nossa capacidade de observar, da nossa capacidade de evocar memórias, mas também, ainda assim, é pouco, né? Se a gente pensar no tempo da nossa vida e no tempo da história humana, né? Se a gente pensar no lugar, já que você falou em lugar, Rafael, no lugar onde estamos e no mundo que a gente pode habitar, então a leitura, a escrita e a leitura, ela nos dá muitas possibilidades, né? E aí, encarar esse ato da leitura e da escrita como travessia é algo que expande a nossa capacidade de viver, de sentir, de olhar para o mundo de uma outra maneira. Bem, vocês três estão com livros novos, né? Prestes a ser lançado, a Bianca acabou de lançar um, e pensando, eu comecei fazendo essa pergunta, né, da produção do livro, da criação do livro como uma espécie de travessia. Gostaria que vocês falassem desses livros novos de vocês, né? As Franjas do Fim do Mundo, Apolinária e O Coração Sem Medo. Pensando, falar um pouco sobre esse livro e também pensando numa outra travessia, que é a relação com os leitores, né? Porque a gente tem esse momento inicial, né? Ou seja, nessa escrita solitária e que, eventualmente, a gente entrega para algumas pessoas próximas lerem, mas não é quando o livro, né, vai para o mundo, né? E aí é me parece que é um outro momento, né? Uma outra relação que você cria com aquilo que você escreveu, né? Então, a pergunta vai um pouco nesse sentido, assim, né? Para vocês falarem desse novo trabalho e também dessa relação com a recepção, né, do livro, também como uma espécie de travessia, né? Sérgio, por favor. Olha, eu acho que esse é o maior mistério que tem da literatura, é quando você
quando alguém lê o seu livro. E o que livro lê, né? Sempre me surpreende. Quando eu converso com leitores, e eles me falam, eu tive essa interpretação, o seu livro foi muito importante por causa disso, né? Você fez uma coisa assim. E eu digo, eu penso com a Raquel comigo, bom, não foi isso que eu fiz, né? Mas esse é o mistério, quer dizer, o livro ele permite muitas leituras, né? Ele permite muitas leituras. A não ser que seja um livro muito fechado em si, né? Que não dê oportunidade à imaginação. E para mim sempre foi assim, né? Sempre foi um mistério. Eu conversava com meus colegas sobre os livros que eu tinha lido, e eles não tinham lido o mesmo livro que eu, entendeu? E nem na mesma intensidade, porque tem isso também. Eu tenho uma leitora que leu um livro meu com tal intensidade que me deixou... Eu estava entrando aqui numa mesa do Fliarachá para falar sobre ele, e eu quase não consegui falar, porque foi uma coisa muito, muito pesada, muito forte. E a minha leitura, o Itamar tem toda a razão, são partes da mesma coisa, né, do mesmo fenômeno, ler e escrever. E como eu sou um leitor muito precoce e volumoso, eu me dei conta muito rápido que a literatura foi a saída que eu encontrei para enfrentar as contradições da minha adolescência. Uma adolescência na ditadura, né, com a repressão, uma família conservadora, mas que respeitava as minhas escolhas, mas ao mesmo tempo criava tais constrangimentos que eu tive que sair de casa com 16 anos para poder, num certo sentido, liberar a minha família das minhas escolhas, né, pagar o preço completo do que eu tinha escolhido fazer. A leitura, eu me lembro assim muito fortemente, eu estava numa crise dessas e peguei o 100 Anos de Solidão, e quando eu saí do 100 Anos de Solidão, eu saí transformado, eu saí com uma outra decisão de vida, né? E isso, para mim, virou uma coisa muito misteriosa, quer dizer, como é que é essa relação, como é que é pegar um livro, né, e ler, abrir, descobrir coisas com ele, e ele te resolver problemas e te ajudar a refletir. E eu fico pensando nos meus leitores, nesse mistério, né, quer dizer, às vezes eu tenho uma certa dificuldade para começar um livro, porque eu fico pensando na responsabilidade que é você entregar para um leitor uma coisa que ele pode ler e ser insultado, ou ser ofendido por aquilo que você escreveu, né? Então, às vezes, eu tenho muito cuidado com o que eu vou fazer por causa disso, sobretudo por causa desse livro. O Mistério tem Clarice, que a personagem principal fica sabendo que vai morrer de câncer logo no primeiro parágrafo, e o livro não é sobre a doença, é sobre outras coisas, né? E virou um livro, uma leitura de Círculo de Mulheres contra o Câncer, né? Aí eu disse, imagina se eu tivesse escrito alguma coisa horrorosa, né, no meio daquela história ali, que já é terrível. Então, para mim, certamente, essa relação é uma relação muito forte. E eu escrevo como leitor, sabe? Às vezes eu não gosto do que eu escrevi, jogo fora. Eu tive um livro, esse não era de ficção, mas era um ensaio, eu deletei para não ter a tentação de escrever, de tentar corrigir o que tinha escrito. Eu deletei e comecei do zero. O Luiz Schwartz me perguntou se o livro está pronto. Ele tinha contratado o livro. E eu disse, eu preciso de mais 3 meses, porque eu deletei. Ele disse, você deletou? Não é possível. Eu disse, não, eu deletei, eu estou começando do zero, eu preciso de 3 meses para terminar. Agora eu sei qual é o livro que eu quero escrever. Entendeu? Depois de ter escrito o livro errado, agora esse eu quero, eu sei. É uma coisa muito misteriosa isso. Eu acho que eu penso no leitor muitas vezes. E as franjas do fim do mundo? Sim, a franja do fim do mundo é uma outra, é uma experiência nova, né? Eu tinha planejado, estava começando a ler, já tinha conversado com vários cientistas do clima para escrever um ensaio sobre mudança climática, para falar dessa mudança que a gente acabou de, essa travessia que a gente fez da mudança climática para a emergência climática, pelas escolhas que não fizemos, né? E eu ia escrever sobre, do ponto de vista científico, os fenômenos que tinham sido previstos para 2050, 2100, e que já tinham acontecido, né, os novos fenômenos que estavam deixando os cientistas perplexos, como, por exemplo,
o aquecimento de todos os oceanos ao mesmo tempo, uma coisa que nunca tinha acontecido, porque você tem um processo de transferência de calor entre os oceanos e entre os continentes. Mas aí eu sentei para escrever e disse, poxa, ninguém já tem uma opção de livro sobre isso, ninguém se toca do que está acontecendo, né? Eu falei, então eu vou escrever uma ficção sobre depois do desastre climático, entendeu? Depois que acabar o desastre, vamos ver se vocês gostam do tipo de vida que vocês vão ter, né? Mas não era um livro também para ser pessimista, né? Não é uma coisa para não deixar sem saída, mas era um livro para chamar a atenção para o fato de que a gente está comprando no futuro uma vida muito difícil, né? Sem água, muita aridez, muitas cidades e países inviáveis, né, desaparecendo. Então, começou daí, e aí eu já saltei essa parte da história de terror para depois do colapso. Você recomendaria esse livro para levar para uma ilha deserta? Assim, Exatamente. De preferência, uma ilha que não fosse afetada pelo aumento a elevação do nível do mar. Bem, Bianca. Talvez eu escreva, não tudo que eu escrevo, mas pensando Apolinária e pensando também quando eu me descobri negra, eu acho que eu escrevi para quem não é leitora ou leitor, para quem não gosta de ler, ou para quem não sabe ler, ou não tem fluência com o texto escrito. E suas perguntas são muito maravilhosas, porque eu não tinha pensado nisso. Pensei nisso a partir da sua pergunta. É muito interessante colocar um livro no mundo, como o Sérgio Abranches disse, e começar a ouvir das pessoas a leitura delas do livro, que às vezes tangencia a nossa intenção ao escrever, às vezes é uma interpretação muito próxima da intenção, e outras vezes não. E até assim, calma, eu escrevi isso? Deixa eu ver em que página. Deixa eu tentar ver onde, para eu tentar alcançar essa interpretação também. Como leitora, eu amo essa possibilidade de saber que o livro que eu estou lendo é meu e que o que eu vou ver naquela história não necessariamente é a intenção da pessoa que escreveu. E eu nem gosto muito de ficar conversando, perguntando para autoras, autores da intenção, porque eu prefiro ficar com a minha. Eu não quero saber o que você quis fazer, né? E aí, quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando nos retornos que eu tive de Apolinária, né? A primeira resenha foi da Miriam Scott, que está aqui, e assim, além do presente, né, é uma surpresa assim, ver o que saltou aos olhos, né? Outro dia, Marco Cajada, que está aqui também, me escreveu uma coisa super bonita, assim, a partir da leitura dele, de coisas que eu também não tinha percebido. Uma pessoa que eu não conheço me escreveu assim, 3 linhas no Instagram, com uma precisão em relação à minha intenção, que me assustou também. Porque é uma coisa que eu acho que não está tão evidente no texto, que eu nem sabia se alguém ia pegar ou não, e é uma pessoa que eu nunca vi, me escreve no Instagram exatamente aquilo. Levei um susto, não sei se isso é bom ou ruim, né? A Apolinária, personagem desse romance, é baseada na minha avó, Apolinária, que não era uma mulher alfabetizada, que nunca frequentou a escola e que não tinha contato com os livros. Eu venho, né, de uma infância, de uma adolescência, em que as pessoas não tinham muito contato com os livros. E quando eu me apaixonei pelos livros, eu não sabia exatamente como fazer para mostrar para as pessoas o que tinha lá dentro. Porque se as pessoas realmente lessem, não é possível que elas também não se encantassem. Eu fui professora na EJA por alguns anos, Educação de Jovens e Adultos. Eu dava aula de língua portuguesa para pessoas recém-alfabetizadas. E eu ficava nessa intenção de como eu faço, assim, como eu escancaro isso para a pessoa entrar nesse texto, mergulhar nele, né? E aí, com uma turma de EJA, eu fiz isso uma vez, depois eu repeti por anos, levei a terceira margem do rio. E aí, quando eu fui falar sobre isso com a coordenadora, ela falou para mim, ai, Bianca, Guimarães, a pessoa acabou de ser alfabetizada, sabe? Não inventa, não vai dar certo. Eu quero experimentar. E eu imprimi a terceira margem em fonte grande e com espaçamento também grande, e ficou um calhamacinho assim, de páginas.
E deixei virada na mesa de todo mundo. Então, as pessoas chegaram e tinha na carteira delas um calhamacinho. As pessoas folheavam, olhavam para mim, tipo, ficou louca de vez, entendeu? Como é que a gente vai ler isso? Porque as pessoas têm essa imagem de que elas não são leitoras e que elas não vão conseguir ler. E aí eu falei, olha só, eu não quero que vocês leiam agora, não é para ninguém acompanhar a leitura, eu vou ler para vocês, não virem ainda. Peguei o meu calhamacinho e tentei, na minha melhor interpretação, ler Guimarães. E eu começava a perceber as pessoas assim, sabe, pegando e dando uma olhadinha, tipo, não é possível que isso que ela está falando, que é tão próximo da oralidade, que é tão perto do que eu conheço, não é possível que isso esteja nesse papel. E era uma curiosidade, assim, e aquilo deu certo, sabe? Tinha uma coisa assim, e aí virou a aula que eu dava no ano, que tinha uma transformação profunda na relação das pessoas com o texto. Então, os livros que eu escrevi que mais fazem sentido para mim, eu acho que eu escrevi pensando na minha avó e pensando nesses estudantes da EJA que dizem que não sabem ler e que não gostam de ler. Ontem à noite, antes de vir para cá, eu fui no CIEJA, que é uma escola só de EJA, no Mandaki, na zona norte de São Paulo. E eu adoro, assim, conversar. Sala de EJA, não sei se vocês já viram como é, mas tem muitas idosas e idosos que nunca frequentaram a escola e tem muitos jovens que foram recentemente expulsos da escola. Então, tem um encontro geracional e de gente que tem uma origem rural com gente de origem urbana. E é uma mistura tão incrível, né? E como conversar com essas pessoas? O que ler para elas para começar a conversar sobre literatura? E aí eu escolhi um trecho de cada um dos livros que eu achava que dialogava com esses públicos e permitia uma conversa. E aí me deu uma alegria ler um trecho de Apolinária e eu ouvi de várias pessoas, não, mas era igual na minha terra, não, mas era igual, mas isso é o que está no seu livro? Não, mas como eu consigo o seu livro, né? Onde eu compro? Como eu faço? Falei, não, vou deixar um aqui na escola. E essa cena me deixa muito realizada, muito feliz. Se alguma daquelas pessoas realmente se animar para ler, eu espero que seja uma porta de entrada, como várias autoras e autores foram para mim. Nossa, que bonito. Itamar, e aí? Como é para você essa ideia, né, do livro saiu, e aí você já tem toda essa travessia, né, da escrita, e aí você entra numa nova travessia, que é essa relação, né, com os leitores? Eu acho que isso faz parte, a gente vai aprendendo, né? Nós que escrevemos e que lemos, a gente aprende que essa etapa de apresentar o livro para o mundo, encontrar os leitores, faz parte de tudo isso. Eu queria falar um pouquinho sobre Coração Sem Medo. Eu estou com um livro aqui, mas, infelizmente, vou fazer uma maldade. Infelizmente, não está ainda disponível, porque eu recebi uma cópia da editora enfim, uma cópia antecipada, e eu sei que o livro só será lançado no próximo mês. Mas, depois que eu recebi o livro, eu me dei conta de que eu estava escrevendo essa história assim, sem parar, de uma maneira contínua. Não esta, mas as histórias que vieram antes, né, há 8 anos, porque foi quando eu retomei o projeto de Torto Arado e escrevi a versão que veio a ser conhecida do público, que é a versão que está publicada. E quando eu comecei a Torto Arado, eu não sabia que a história iria se desdobrar. Mas antes de terminar, você vê como a coisa é tão, enfim, vai nos tomando. Antes de terminar, eu sabia que haveria esse desdobramento. É tanto que o livro foi publicado antes em Portugal, o Torto Arado, e depois foi publicado no Brasil. E aí, quando eu apresentei o livro para a editora do Brasil e conversei com o editor, eu disse a ele que aquele era o começo de um projeto maior, que se desdobraria em mais 2 histórias, mas a gente não anunciou isso de imediato, até porque a gente não sabe se vai dar conta, né? Se vai chegar lá. As coisas podem mudar no meio do caminho.
Mas quando eu publiquei Salvar o Fogo, que foi o segundo volume, em 23, e aí eu já estava adiantado neste aqui, aí eu sabia que a coisa chegaria ao fim. Aí, naquele momento, já foi anunciado que aquela era a segunda parte da trilogia e teria uma terceira parte. Enfim, o livro vivia essa travessia, né, com as personagens, de todas as histórias. São histórias independentes, dos 3 livros, mas as personagens se comunicam, né? No primeiro, a gente tem ali a centralidade de uma família de trabalhadores rurais, que vive na Chapada Diamantina, numa fazenda onde eles estão há muito tempo, e há gerações, 5 gerações, e que eles estão ameaçados de ir embora, né, de serem mandados embora, e não tem para onde ir. Essa fazenda está entre 2 rios, que são os rios Santo Antônio e o rio Tinga, na Chapada. E esses rios, eles são afluentes do Paraguaçu, que é o rio que é a paisagem do segundo volume de Salvar o Fogo, que já está mais próximo, já é um ambiente próximo a Salvador. E ali, mais uma vez, a gente tem uma família, mas uma família dividida, esfacelada, diferente da família do primeiro volume, porque pela ausência de terra, eles precisaram migrar para lugares diferentes, e ficou uma mulher hostilizada por sua comunidade, uma comunidade que tem ali na centralidade um mosteiro católico, que dividiu eles, né, e trouxe essa herança do cristianismo e de uma visão de mundo binária, né? Um mundo que se divide entre bem e mal. Então, ela está no meio do caminho, e ela é hostilizada por isso, e, enfim, a história segue esse caminho. Muitos já migraram, dessa família já migraram para a capital. E Coração Sem Medo, o rio Paraguaçu deságua na Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos banha Salvador, né? Então, essa história deságua lá, e deságua com uma personagem que é bisneta da Dona Ana Chapéu Grande, que é a matriarca de Torto Arado, né? Tem uma relação forte com as personagens Bibiana e Belonísia. Essa mulher chamada Rita, ela é conhecida como Rita Preta, e ela foi levada para a cidade aos 12 anos para trabalhar como empregada doméstica. Bom, mas quando a história começa, ela é uma mulher muito determinada, ela já não é mais empregada doméstica, continua explorada, porque trabalha num supermercado como caixa, mas já superou essa fase, e ela vê desaparecer um dos filhos. Ela é mãe de 3 filhos, né? E o filho adolescente desaparece. Ninguém sabe o que aconteceu. E ela vai nessa jornada, né, para usar a palavra travessia mais uma vez, nessa travessia para tentar entender o que aconteceu. E nesse caminho, ela se encontra com a própria ancestralidade dela, né? Ela lembra por que ela chegou na cidade, ela precisa deixar a cidade pelo ambiente de violência, pelo menos temporariamente, e vai tentar entender a chave do porquê ela foi para lá, o que é que aconteceu com aquelas pessoas, né? E tudo isso em meio à busca desse filho. Então, o que é que nós vivemos quando escrevemos, né? E o que é que os leitores, com suas interpretações, com sua leitura, dizem sobre o que lê, né? E eu sei disso, nós sabemos, porque somos leitores. Antes de escrever, somos leitores, né? Se não fôssemos leitores, não escreveríamos. Para viver uma história como essa, para que essa história aconteça com essa intensidade, né? Para você transmitir essa verdade da imaginação, da experiência humana numa história, você empresta a sua vida, né? Seu corpo, para que tudo aconteça. Então, essa história ela passa literalmente pelo nosso corpo. Nós nos revoltamos, nós rimos, nós nos apaixonamos, né, pelas personagens, pela história. Essa história passa por esse corpo, e quando a gente fecha um livro, a gente descobre, quando a gente recebe um livro, a gente descobre que ele é um objeto que vai se desfazer, que vai
que está aí sujeito às intempéries do tempo, né, do espaço. Essa história, ela pode, esse objeto, desculpe, ele pode se acabar. Em algum momento ele se acaba. Mas essas histórias, elas vão encontrar os leitores, né? E os leitores, quando abrem um livro para ler uma história, eles vão viver a experiência que nós vivemos. Não exatamente a mesma experiência, mas eles vão emprestar esse corpo para que a história viva uma outra vez. Então, muitos vão se arrepiar, muitos vão se revoltar, muitos vão se emocionar, né? Porque ler é isso, é entregar a sua vida, seu corpo, para que essa história aconteça uma outra vez. E quando ela acontece uma outra vez, né, não importa se o livro se acaba. A minha edição de 100 Anos de Solidão está bem gasta. A minha também. Ela vai acabar, em algum momento ela vai desaparecer. Mas a história está aqui. Quando o Sérgio falou do impacto que essa leitura teve nele, eu lembrei, eu, aos 18 anos, fechando a última página de 100 Anos de Solidão, e a sensação de luto que eu vivi depois, era como se eu tivesse vivido, durante o tempo da leitura, talvez 15 dias, nem me lembro exatamente quanto, na Macondo, de Garcia Marques, e eu precisasse deixar aquele lugar tão agradável no sentido de que eu me reconheci humano naquela história, com a história de violência, com a história de dor, mas também uma história de resiliência, de esperança. Eu me reconheci humano naquelas páginas e quando eu fechei, eu disse, e agora? Eu vou voltar para esse mundo aqui, né? Eu fiquei perdido 2 semanas. Eu vivi esse luto. Eu não consegui pegar nada muito assim, muito recente, logo depois da leitura. Eu precisei respirar, esperar aquela história assentar, para usar um verbo da Bahia, quando as coisas precisam descer, né? Quando as coisas precisam ser atraídas, assentar para eu poder voltar a uma leitura. Então, eu penso que é dessa maneira que a gente vai compartilhando o que lemos, né? E aí, já vou encerrar, o mais curioso é que sempre fazem perguntas, sempre esperam do escritor que ele fale sobre história e que ele, de alguma maneira, compreenda tudo, saiba a chave da história, né? Mas aí a gente descobre que a gente não sabe, que a gente não tem o distanciamento necessário para ter domínio completo daquilo que foi escrito. O leitor é que vai trazendo essas chaves à medida que lê, né? Então, daí esse intercâmbio, que alguns vão preferir não ter, outros se sentem à vontade. Eu mesmo adoro saber o que o leitor experimentou enquanto lia. Eu né? adoro saber o que interpretaram do que eu escrevi. Exatamente. Eu só não gosto de saber da intenção do autor. E você vai dizer, nossa, eu não pensei nisso. Sim. Né? E aí você diz, eu não pensei nisso. E não é que pode ser? Pode ser. Né? Esse intercâmbio, ele é muito rico, ele é maravilhoso. Né? Não por acaso existem estudiosos da literatura, existem os leitores que vão levar os livros adiante. Os estudiosos vão, ao longo do tempo, estabelecer, né, o que tem valor, o que vai permanecer. Muita coisa vai passar por eles e eles não vão ter essa atenção. Mas a literatura é feita dessas faces, né? Da criação e da cocriação, que seria essa criação que os leitores recriam quando eles leem essa história, reinterpretam, dão seus sentidos, atribuem significados àquilo que foi lido. Ou seja, é por isso que existem as feiras, é por isso que existem os festivais literários, né? Também, porque se não tivesse interesse, não existiria nada disso. Sim, né? acho que essa é a relação mais bonita, né? Porque a literatura vai se atualizando no tempo, né? Macondo vai se atualizando à medida que os Exatamente. leitores vão envelhecendo e vem uma outra geração e Macondo continua, né? Se atualizando. Você encontra um leitor que você nunca viu na vida, é alguém que você nunca viu. Mas quando ele abre a boca e começa a falar da história, você percebe que tem algo tão profundo seu que foi parar ali. E existe uma conexão, uma relação de intimidade com alguém que você não conhece, né? Então, é essa comunidade que se multiplica e que
Bom, a gente está falando aqui de literatura, mas estamos falando de educação, né? Também, educação é essa palavra que está além dos muros das universidades, das escolas. É ato de vida que ela nos transforma. Elas podem nos deixar mal, mas também podem expandir nossos horizontes, né? É um pouco do que a Bianca trouxe, né, quando fez aquele exercício, né, de levar a terceira margem do rio e ter todo o cuidado, né, com o modo de apresentar o texto, né? Acho que também isso passa um pouco por isso, né? E eu não sei se eu levantei o livro, que eu disse que o pessoal ia ficar com sentido por não estar aqui, mas eu trouxe o livro comigo, porque eu tenho caminhado com ele nesse momento pré-lançamento, e às vezes me pedem para ler um trecho, alguma coisa, e aí eu levantei ele só para me inspirar a falar também, né? Para poder falar aqui com vocês sobre a história. Quando o livro chega, vocês dormem com o livro? A primeira coisa que eu faço é cheirar. Eu pergunto isso porque a Tayane, minha companheira, ela disse que quando chegou o livro dela, Micaia, ela disse que ela ficou tão assim maravilhada, né, que ela colocou o livro no travesseiro do lado, assim, com essa coisa de, nossa, tá pronto, né, esse objeto, né, do livro, essa intimidade, né, que você acaba tendo com esse objeto, né. E eu lembrei que quando eu publiquei o meu primeiro livro, O Beijo na Parede, eu estava numa euforia e, ao mesmo tempo, em pânico, né, porque, enfim, eu nunca tinha escrito algo que seria publicado, e eu me lembro de estar tomando café e pensando o seguinte: nossa, nesse momento alguém pode estar lendo, né, e era um misto de euforia e pavor, né, porque imagina se as pessoas não gostarem ou acharem uma porcaria, né, então tem esse receio também, né, de você publicar e ter esse diálogo com os leitores. Bom, a gente está se encaminhando aqui já para o fim, mas eu tenho... Temos 17 minutos. Temos 17 minutos, né? Vamos descontar aí o tempo do microfone. Eu queria voltar para você, Sérgio, para a gente pensar no que eu tenho refletido sobre essas duas grandes feridas, né, que o Brasil não resolveu, né, que é a escravidão e a ditadura, né? E a gente... esse cruzamento, né, da ditadura com a escravidão faz com que a gente tenha, enfim, esse ambiente político em que a democracia está sempre correndo risco, em que corpos negros continuam sendo violentados, né? Enfim, a gente tem esse cruzamento. Especificamente, né, sobre o seu livro, O Intérprete de Borboletas, queria que você falasse um pouco sobre a motivação de você ter escrito esse livro e também sobre esse ambiente de polarização, né, que você tem falado, e o que a democracia tem a ver com tudo isso, ou seja, por que ela está sempre em risco, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Jefferson, a sua pergunta, ela pega assim, no centro do ensaio meu que está na editora, que eu tento mostrar que a primeira instituição do Brasil, sobre a qual o Brasil foi construído, é a Casa Grande. A Casa Grande, ela regulava as relações de produção, as relações de poder e a rede de intimidade política. Em torno da Casa Grande estava o clérigo, estava o prefeito, o delegado, o deputado, né? Portanto, a primeira instituição brasileira é uma instituição privada baseada na escravização, no sequestro e escravização de outros humanos, né? E essa é uma questão que eu vinha querendo escrever há muito tempo, né? Eu ainda não tinha pegado a coisa direito. E a terceira margem do Ipiranga me foi suscitado por conta do bicentenário da independência. Eu disse, tá bom, então eu vou falar sobre esses momentos de fundação e refundação do Brasil, a persistência da Casa Grande, que se transforma numa mentalidade racista, machista, com patriarcado, e autoritária. E a única força social que vem da colônia até hoje é o agro. Esse que é a coisa do autoritarismo. Eu acho que o símbolo disso foi o 7 de setembro, em que o Bolsonaro botou tratores junto com os tanques para desfilar em Brasília. Então, esse já não era uma coisa quente. O Intérprete de Borboletas é um livro assim, muito de ocasião, né? Eu cheguei na casa
da minha neta mais velha e o pai dela falou assim, ela está muito deprimida. E eu fui conversar com ela, eu converso muito bem com os netos, e disse, o que foi, Mariana? Ela disse, não, é muito injusto, eu perdi a eleição, porque ela era Haddad, elas ganharam e elas romperam comigo. E eu não tenho mais lugar na escola. Eu falei, bom, primeira solução, falei com os pais, primeira solução, tira da escola, né? Vamos botar uma escola onde elas se encontram, uma escola mais progressista, uma escola mais aberta. Mas eu voltei para casa e disse, cara, isso é muito sério, porque a adolescência é um momento muito perigoso de você sofrer esse tipo de apartamento, de afastamento, né? Ela dizia assim, as minhas melhores amigas romperam comigo, ficam falando mal de mim por trás. Eu disse, bom, isso não tem a menor importância, mas para uma menina adolescente de 14 anos, 13 anos, é muito sério, é muito grave, né? Isso pode ter consequências terríveis. Então, eu comecei a escrever Intérpretes de Borboletas como uma adolescente deprimida por causa disso, né? Dessa polarização que vai rasgando as famílias. E a história é um núcleo de amigos e uma família que vai sendo sugada por essa polarização e vai sendo levada a fazer escolhas e tomar decisões, né? 2 irmãos que são inimigos mortais e chegam às vias de fato. Mas quando eu terminei de escrever o livro, a primeira versão, eu disse, cara, esse livro é muito sufocante. Ele precisa de alguma coisa. Aí vem a travessia. Ele precisa de algo aqui, ele precisa de uma abertura. E eu fiquei meses pensando qual a abertura que eu ia dar para esse sufoco que é a polarização, esse universo muito desagradável que a gente viveu e ainda vive. E aí eu inventei uma espécie assim de mistura do Mujica com o Gandhi é um velho militante, cansado de guerra, né, com muita sabedoria, que está num sítio cercado de borboletas. Ele conversa mais com as borboletas do que com os humanos, mas ele é uma pessoa que escuta, que ouve. As pessoas entram no sítio dele, conversam com ele e ele dá conselhos. Enigmáticos, assim, mas... né, e ele fala muito da travessia, né, quer dizer, ele fala muito dessa coisa de você poder escolher e de que busca um outro caminho, não vai por esse aí, né, que é o velho. E o título do livro era completamente diferente. Quando o Agualusa leu, ele disse, não, é um intérprete de borboletas, esse livro. E aí ficou o título, Intérprete de Borboletas. Bonito, bonito. A gente também tem enfim, dentro desse tema, né, a gente tem uma outra travessia, que é a travessia da diáspora negra, uma travessia que a gente sabe muito bem que foi um sequestro de corpos negros, né? E eu queria pensar e refletir com vocês o quanto essa travessia, de certo modo, reflete naquilo que vocês escrevem, né? E eu estou pensando, Itamar, no Torturado, estou pensando também no segundo livro, Salvar o Fogo, pensando justamente nesses reflexos, e eu não estou pensando só da dor, mas eu também estou pensando de tudo que veio junto com essa diáspora, né? Estou pensando na cultura, estou pensando na religião, estou pensando toda essa contribuição também que veio junto com essa diáspora. E como é que você enxerga essa travessia, né, desses corpos diaspóricos na sua literatura, ou seja, os reflexos dessa travessia na sua literatura? Começa com você. Eu acho que eu sou essa travessia, né? E isso, de alguma maneira, vai se refletir naquilo que eu escrevo. Essa consciência eu fui conquistando com o tempo, ela foi surgindo com o tempo, com a experiência, com os estudos, com a vida mesmo, né? Aprendendo com a vida. Eu sempre... eu lembro quando eu era criança, vivia com uma família que tinha lá seus problemas, tinha seus desajustes, e às vezes eu tentava entender esses desajustes pela chave do momento, né, do presente, e não conseguia, era óbvio, eu não ia entender. Foi o tempo, a maturidade, a vida que me disse, né, porque
meus avós não leem, né? Não sabem ler? Por que meu pai se tornou esse homem que às vezes é doce, às vezes é hostil, às vezes é duro, né? Quanta história essas pessoas carregaram, de onde vem tudo isso, né? De onde vem essa dor? É claro que a vida humana ela é diversa, ela, enfim, não são apenas as pessoas que descendem da diáspora, não são apenas as pessoas que descendem dos povos originários que vivem essa experiência. Ela é universal, é de todos. Mas, às vezes, a chave para entender parte disso está na própria história, né? Então, de alguma maneira, essas histórias elas tentam recuperar o sentido dessas experiências. É difícil para... Eu fico olhando assim, é difícil para muitos de nós escrever sobre tudo isso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é necessário. É complicado isso, porque você vê que esse drama passa por muitas culturas, muitas sociedades, né? O que seria da literatura ocidental, por exemplo, sem a experiência do Holocausto, né? Quantos escritores, quantos escreveram, precisaram escrever sobre isso para criar, refletir e criar uma certa consciência sobre essa experiência brutal que viveram. Não só aqueles que viveram imediatamente, né, o drama do Holocausto, mas as gerações futuras que cresceram com essa marca, né? E nós crescemos com essa marca, que não é uma dor muito simples, é uma dor antiga e que vem de muito tempo, né? É uma dor, eu nem atribuo, eu nem gosto de colocar a escravidão nesse plano de frente, porque eu acho que ela reduz muita coisa. Mas é uma experiência da colonização, é essa experiência colonial de explorar não só os corpos, né? Destruir e explorar os corpos dos indígenas, das pessoas negras, mas também a paisagem, o ambiente, né? Essa exploração foi a colonização que reduziu a água, a terra, a recurso a ser disputado, dividido, fracionado, sem alma. As coisas têm alma, né? A paisagem tem alma. A montanha, para muitos povos originários, para muitas comunidades antigas, não era apenas um amontoado de rochas. A montanha ela traz uma experiência viva para todos que vivem à sua volta, para todos que olham para ela, né? Tentando imprimir algum sentido à vida. Da mesma maneira é o rio. Então eu fui percebendo que muita coisa do que eu experimentava, do que eu vivia, muito dos dramas familiares, eram tributários dessa herança, desse passado, da falta de oportunidade, da ausência de terra para se trabalhar, né? Muitos precisaram migrar para a cidade. Meu pai foi criado no campo até os 15 anos. Dizem que ele conheceu um banheiro na cidade. Nossa. O banheiro, ele conheceu aos 15 anos. Ele era criado pelos avós, os avós morreram e ele precisou migrar. E quando ele chegou, ele não sabia o que... Ele viu um vaso, né? Um vaso sanitário, ele não sabia que aquilo ali era para sentar e fazer suas necessidades. Ele nem sabia como se portar, ou seja, essa história é uma história que cerca muitas experiências, que a gente sequer alcança, né? Na verdade, a literatura ela vem para suprir essa ausência, os silêncios que cercam essas histórias. E aí a gente tenta atribuir um sentido. A imaginação nos permite atribuir esse sentido, né? E a gente vai recuperando experiências, sentimentos, subjetividades, e dá um corpo a tudo isso. E a gente chama de história, a gente chama de conto, a gente chama de romance, chamamos de poesia, para poder refletir de uma maneira mais detida sobre esse fenômeno. Então,
Acho que o que eu escrevi se comunica com a história a partir dessa subjetividade, a partir de tudo que nos foi negado, né? E essa é uma experiência de silêncio de todas as formas. Silêncio da própria história, porque destruíram muitos desses arquivos, né? Essa história não era registrada, as pessoas não tinham meios para registrá-las, só contando de uma para as outras, né? Essa foi a semente de tudo. Mas também essa experiência, ela também vem de... eu tento dar corpo, tento dar sentido a tudo isso, enfim, fazendo essa caminhada, tentando fazer com que os personagens façam aquilo que está no folheto que vocês receberam, né? Com o Sankofa. Não dá para entender o presente sem olhar para o passado. Não dá para projetar um futuro diferente, um futuro de esperança, sem compreender o presente. E para compreender o presente, eu preciso olhar para o passado. Então, essa é a chave, né, das histórias. Elas só fazem sentido se elas puderem ser vividas e sentidas numa escala de tempo maior que a das nossas vidas. Jefferson, em vez de você me fazer uma pergunta, eu posso contar 3 historinhas de que eu lembrei enquanto vocês falavam? A primeira é quando chegou a caixa de Apolinária, né? Primeiro, assim, tinha aquela caixa, será que é o livro? Não, acho que não é. Será que deu tempo? Não, não deu. Estava sozinha em casa, aquele desespero. E eu dediquei o livro a Cecília, minha filha, que está com 13 anos agora, e ela estava lá embaixo no prédio. E aí eu peguei o telefone e comecei a ligar para ela, desesperadamente. E aí, a hora que ela subiu, eu falei, filha, abre a caixa comigo, eu acho que é o livro. Aí eu abri, era o livro. E aí eu entreguei o livro para ela, tudo. E ela foi uma fofa, uma querida, e falou, eu vou descer, tá? E aí eu fiquei assim, sozinha em casa, naquele pânico. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí a minha vizinha, 2 andares para baixo, uma super amiga, eu liguei, você está em casa? Ela, tô eu posso ir aí? Ela pode. Aí eu peguei um espumante na geladeira. Levei um livro para ela, falei, ufa, e a gente abriu, tomou, conversou. Ai, né? Então, assim, antes de cheirar, antes de qualquer coisa, eu precisava dividir com alguém, sabe, que estivesse perto. Outra coisa que eu lembrei enquanto a gente conversava, né? Você falou do seu exemplar de 100 anos de solidão gasto, e eu comprei pela primeira vez o meu exemplar de 100 anos de solidão em maio deste ano. Eu li 100 anos de solidão da biblioteca da escola. Então, muitos dos livros que eu amo, eu não tenho muitos dos livros que são importantes para mim. E 100 anos de solidão era um deles. Assim, eu amei, devorei, fiquei muito tempo conversando com as amigas, mas eu não tinha. E aí, esse ano, eu fui jurada do Prêmio Gabo de Jornalismo e fui na casa do Gabriel Garcia Marques, em Cartagena, aquela coisa ultra emocionante. E aí, eu comprei o meu exemplar de 100 anos de solidão. E ele está novinho, e ele é muito lindo, e eu fiquei muito feliz mesmo. Então, assim, eu sou aquela pessoa que tem muita dificuldade em doar livros, porque eu não tinha livros, então agora eu quero ter livros. E a terceira história dessa relação da leitora, do leitor, né, com o livro, é com a história, mas é também com o exemplar do livro físico. O projeto mais bonito que eu tive com os meus filhos, acho que o melhor presente que eu dei para eles até hoje, foi a leitura de Um Defeito de Cor. Eu sei que parece inadequado, né? Miriam Leitão olhou para mim e falou, você é doida, menina? Como é que lê para criança Um Defeito de Cor? Mas eu fiz isso. Eu queria reler, porque eu pensei em analisar o texto no doutorado, eu tinha criança pequena, depois que eles dormiam, eu estava muito cansada, eu falei, pessoal, a gente vai ler esse livro juntos. E eles, mãe, mas é muito grande. Eu, não tem problema, a gente pode levar 1 ano, não tem problema nenhum. E toda noite eu lia Um Defeito de Cor com eles. Levou 1 ano e quase 2, né? Foi dando 1 ano, o Lucas, mãe, a gente não acabou. Eu, tudo bem, a gente pode ter mais tempo. E, na época, eu tocava num bloco afro em São Paulo chamado Ilu Abademim. São 400 mulheres na rua tocando tambor. E a Cecília, minha filha, tinha 4 anos de idade e ia comigo. E tocava também a alfaia dela, toda concentrada. E a gente estava ali guardando as alfaias e uma das colegas do Ilu estava guardando os instrumentos e tirou um exemplar de Um Defeito de Cor da bolsa.
A Cecília entrou em pânico. Mãe, o nosso livro. Ela pegou o nosso livro. Ela pegou o nosso livro. Eu, filha, esse é o dela. A gente tem o nosso. Ana Maria Gonçalves não escreveu um único exemplar. Muito bom. Era isso. Obrigada. Muito bom, muito bom. Gente, maravilha. Obrigado por essa conversa. Acho que saímos daqui, né, com muitas reflexões e, enfim, sobre travessias, leituras e escritas. A programação da FLI segue amanhã com muitas coisas interessantes, então esperamos vocês. E agora os autores irão para os autógrafos, né? E esperamos vocês ali na frente para os autógrafos. Muito obrigado, boa noite. Obrigada.